E aí, artistas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou tentar dar uma ajuda aqui para a Célia. A Célia foi um dos primeiros membros aí do nosso grupo de estudos lá no Facebook, link aqui na descrição. E ela passou para mim que ela está com um pouco de dificuldade aqui na área do cabelo, né, nessa referência aqui. Então eu vou tentar dar uma ajuda aqui para ela nessa parte aqui do cabelo, mas também dar um apanhado geral aqui também no resto aqui do desenho. Então ela passou aqui para mim essa foto. Passou essa aqui depois do desenho dela, essa aqui é a referência, esse aqui é o desenho. Aí depois, como ficou um brilho aqui do grafite, eu pedi para ela mandar outra foto. A outra foto ficou um pouquinho desfocada, mas dá para ver o desenho inteiro. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar essa parte aqui que o cabelo ficou bom, que dá para ver um pouco melhor. E vou deixar essa imagem aqui também para usar como um apanhado do desenho como um todo. Bom, a primeira coisa, se não viu ainda, se você que está assistindo esse vídeo aqui não viu ainda o vídeo que eu fiz sobre a diferença entre realismo e fotorrealismo, eu vou deixar aqui no link na descrição do vídeo e também no card, que vai aparecer agora. Existem dois caminhos que a gente pode ir aí em relação ao desenho. O primeiro é o do desenho mesmo em si, né, que é o desenho que vem sendo praticado aí ao longo de vários séculos e milênios e tal, que é o desenho de observação, né, que é o desenho onde cada artista, dependendo do movimento ou dependendo da própria característica do jeito que ele aplica o lápis ou o carvão sobre a superfície, né, sobre o papel, ele produz algum estilo próprio que é a característica dele mesmo. Então, por exemplo, aqui a gente tem um desenho do Alexei Harlamov, pintor e desenhista russo. E o motivo de eu estar mostrando aqui antes de começar a falar sobre o desenho em si é que esse tipo de dificuldade você não precisa ter, né? Você pode partir para um outro caminho, que para fazer esse tipo de desenho aqui, você precisa de um conjunto de habilidades que você não desenvolve no caso do desenho fotorrealista. O fotorrealista, ele tem umas peculiaridades nele, quer dizer, umas características do tipo de desenho do fotorrealista, que na minha visão, ele traz dois tipos de complicadores, vamos dizer assim, em relação a esse tipo de desenho aqui, ou esse aqui, do Andrew Loomis e tudo mais. O primeiro deles é que você não pode simplificar a forma. Se você está usando um desenho fotorrealista, o pressuposto é de que você vai ter que copiar essa foto aqui o máximo que você conseguir nos mínimos detalhes. Você não pode fazer igual, por exemplo, esse desenho do Harlamov, que ele simplesmente ele faz um bloco de massas de cabelo aqui, que você não vê os fiozinhos desenhados nos mínimos detalhes aqui, igual nesse caso aqui. Então o Harlamov, ele não está preocupado com fiozinhos sendo desenhado e representado cada um dos cachos da moça aqui, ou cílios, ou a sobrancelha. Ele vai fazendo uma blocagem aqui de valores tonais e linhas, e ele vai simplificando o desenho até que o que ele está enxergando fique transposto no papel, mas sem se prender em quanto o quão fino vai ficar esses detalhes aqui. No caso do fotorrealismo e do hiperrealismo, eu peguei aqui um exemplo do Dirk Zimirsky. Se você observar aqui na foto dele, você vê que ele tem todo um cuidado aqui com iluminação nessa fotografia. Quer dizer, ele não pega e tira uma foto como se fosse um selfie ou como se fosse uma foto sem um cuidado maior com iluminação. Mas por quê? Porque você vê que o contraste de valor tonal aqui ele é muito maior. Ele colocou um spot de luz vindo de cá, um de cá, para que justamente essas sombras do meio aqui pudesse destacar essa parte aqui do cabelo, da testa, do nariz e revelar a forma do rosto de uma forma melhor. Isso quer dizer que essa foto aqui está ruim? Não está ruim. Se você ver, está interessante no sentido de ter dessa grande massa de valor tonal escuro aqui no cabelo, os olhos estão expressivos, o batom eu acho que o batom certo para esse tipo de fotografia em preto e branco. A roupa dela faz um contraste interessante aqui com a região do pescoço, esse colar que ficou muito interessante, além do brilho que ele tem dentro dele mesmo. Aqui a região do colo e depois a camiseta, então faz uma intercalação, ele intercala aqui os valores tonais e fica interessante. A blusa também, essa aqui talvez um valor tonal um pouquinho mais claro ficava mais interessante, mas ficou interessante também essa unificação nessa massa aqui, o rosto da criança, o cabelo. Então, quer dizer, em termos de composição de grandes massas de valor tonal, está interessante. Agora, para conseguir esse tipo de efeito aqui, precisa de você conseguir os poros da pele, que você precisa de para conseguir que essa região dos poros da pele, você precisa ter uma definição de fotografia mais alta. Ela precisa de um tratamento também certinho, né, dentro da imagem,
para você poder ter esse resultado aqui de referência, para você conseguir fazer esse tipo de resultado aqui, se é isso que você está buscando. Então, na verdade, os desenhos os fotorrealistas, eles ficam, de certa forma, até um pouco mais tematicamente próximos, né? Porque as pessoas fazem água escorrendo pelo rosto, ou de repente uma criança com a pele negra, com gotas de suor e tudo, para que você consiga um contraste e você consiga mostrar através do sombreado, do grafite, das coisas, esse nível de detalhe, né? O que chama atenção no fotorrealismo é o nível de detalhe. Então esses são esses dois complicadores que eu vejo na maior parte dos desenhos, conseguir uma referência boa e tratada, e também conseguir reproduzir esse detalhe o mais fielmente possível, porque a partir do momento que você tem uma referência que não tem grandes áreas de contraste, como por exemplo essa região aqui da testa, ela não tem essa imagem que pelo menos não dá pra ver na fotografia se tem os poros ou se essa também era a ideia de passar. Mas esses são os dois complicadores maiores assim em termos da limitação do próprio estilo em si, né, do fotorrealismo, que é uma coisa mais comum que eu vejo. Mas tirando isso, uma coisa, por exemplo, que eu vejo aqui, eu já não sei se é com relação à distorção, né, da foto que eu recebi aqui, mas, por exemplo, eu já olhando aqui a referência com o desenho lado a lado, eu consigo ver algumas coisas aqui que, por exemplo, não teriam sido pegas se tivesse sido usado o grid. No caso, essa foto aqui foi usado o decalque, né? Então, por exemplo, se você traçar uma linha reta aqui, esse tipo de técnica assim, de linhas e comparação de perfil, eu falei na aula 1 de desenho, vou deixar aqui o link também na descrição e o link aqui no card, que é o seguinte: se traçar uma linha reta aqui, essa parte aqui da boca, ó, ela é um pouquinho mais curva do que está aqui. Esse tipo de coisa, esse tipo de detalhe de proporção provavelmente não teria acontecido se tivesse usado o grid. Então, assim, eu recomendo, se você quer mesmo fazer um fotorrealismo, especialmente para quem está começando, usa o grid, porque o grid ele vai travar uma série de áreas em proporção que às vezes passa batido no decalque ou às vezes até mesmo na mesa de luz. Eu recomendaria a mesa de luz ou o decalque para quem já tem aí alguma experiência com desenho. A outra coisa que eu ia sugerir é simplificar o valor tonal dela nessa foto e simplificar no desenho. Vou pegar aqui o desenho. Deixa eu puxar aqui vai ficar com um contraste maior, ficar mais próximo da referência. Ó, pelo que eu estou vendo aqui na referência, algumas áreas algumas áreas maiores de sombra aqui, ó, elas não foram preenchidas, né? Provavelmente que o desenho ele não está acabado, mas eu procuraria prestar atenção nessa parte aqui, até onde que as massas de áreas escuras elas chegam. Por exemplo, nesse caso que ela chega até aqui, no caso dessa aqui, essa parte aqui ela tem que escurecer mais, pelo menos até a metade da sobrancelha aqui, ele tem que ter um valor tonal intermediário aqui. Aqui essa parte da área de sombra ela tem que fazer uma ligação aqui com esse canto. Aqui essa parte, como a iluminação ela tá vindo de cá, essa parte aqui dá pra ver que é um valor tonal mais escuro. Um tanto bom, mais escuro. Aqui eu arrumaria essa parte aqui da boca, de acordo aqui com esse. Aqui esse recorte aqui ele não foi feito.
um triângulo aqui de sombreado. Então quer dizer, depois que você traçar o grid certinho em cada uma e pegar a proporção exatamente do jeito que é, a minha sugestão é, primeiro você procura identificar, lógico que você não precisa ter acesso ao Photoshop ou acesso a um filtro de posterização para poder simplificar no computador esses valores tonais e tudo mais. Se você treinar o olho usando aqueles 5 valores tonais falado no vídeo de sombreado básico lá, e você tentar identificar a variação de valor tonal dentro daquele espectro lá, então, por exemplo, esse valor tonal aqui, dessa região aqui, ela está entre as mais escuras. Mas quanto escura ela é perto do mais escuro possível. Então você vai fazer uma série de comparações entre o valor tonal mais escuro, do mais escuro que você tem na fotografia, com os outros mais claros. Então você não vai comparar um valor tonal que está escuro aqui na roupa com o mais claro. Você vai comparar sempre os que estão aqui na região. Porque se toda essa região aqui, ela está entre no valor tonal 4 e 5, então você vai trabalhar a comparação dos valores tonais nessa região aqui. Aí aqui depois você vai ver isoladamente essas regiões aqui. Agora no caso do cabelo, e agora eu vou reforçar aqui porque que eu recomendo o grid. Então, por exemplo, se você usar um grid e traçar um grid na fotografia, e esse aqui seria o grid no desenho, o que acontece? Você começa a ver não só se a proporção está travada, porque você pode medir aqui milímetro por milímetro, se essas partes aqui elas batem com o desenho, mas ao mesmo tempo e principalmente você vai poder conferir e checar aqui. O grid ele vai te ajudar sobretudo nessas áreas aqui que você está tendo mais dificuldade, porque a partir do momento que você tem um grid bem delimitado aqui certinho, você consegue comparar essas áreas exatamente do jeito que elas são. Por exemplo, se você pegar um pedaço de papel, se cada quadradinho do seu desenho tem 2 centímetros, você pode pegar, recortar um papel, deixar ele vazado aqui e cobrir todo o resto do desenho e todo o resto da sua referência, e aí você vai comparar exatamente como que está indo o seu sombreado, em relação à referência. Então você pode ver se essa parte aqui está clara, se essa parte aqui está escura, como que está na referência. Porque aqui, no caso, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo que se eu estivesse fazendo esse desenho aqui e eu estivesse vendo essa referência, eu ia procurar pegar, escurecer essa região aqui. Eu ia ver onde que está a área de brilho aqui. A área de brilho está aqui, então eu vou procurar aqui transpor essa área de brilho. Então você vai buscar, antes de começar a sombrear, você vai buscar onde que são os pontos maiores, mais escuros aqui, quais que são as linhas que estão direcionando essa parte aqui do desenho, e você vai tentar fazer o mais perto possível da referência. Qual que é o problema desse método aqui? O problema é que quando você começa a entrar em áreas que não tem tanta variação, você pode acabar trabalhando muito num quadradinho e o sombreado desse quadradinho não bater com o de baixo, ficar como se fosse uma linha divisória aqui. Mas aí nesse caso, você já sabendo disso de antemão, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai, em vez de trabalhar nessa forma no quadriculado, no desenho inteiro, você vai trabalhar mais nas áreas que tem muito detalhe intrincado, como esse cabelo aqui. E aí aqui você pode esfumar já com pincel, com esfuminho e tudo mais nessas áreas maiores, em que você não quer ter problema de recorte. Porque se você está trabalhando com um desenho, uma referência igual essa daqui, essa aqui já não tem tanto problema, porque ele tem uma área de recortes, de perfis, de sombra dentro da imagem, em praticamente o desenho inteiro. Quando você está trabalhando alguma coisa com gota, com água escorrendo, também é a mesma coisa. Mas aí é sempre bom você ir tirando o papel, a máscara daqui, para você ir vendo como é que está ficando as partes que não estão isoladas. Bom, então é isso aí. Espero que eu tenha ajudado pelo menos um pouquinho. Para quem não é inscrito aí, clica no botão de se inscrever, aperta o sininho para não perder o próximo vídeo. O grupo de estudos no Facebook está aí na descrição. E até a próxima!